Vamos imaginar que você está trabalhando em um escritório, quando de repente chega uma notificação em seu e-mail, e você vai ver o que é. No título do e-mail está escrito, "Eu te amo". Na descrição do e-mail está dizendo o seguinte: "Eu não sabia como falar isso, então eu escrevi uma carta de amor para você. Eu te amo". E junto do e-mail está anexado um arquivo chamado carta de amor para você.txt. Seu coração começa a palpitar rapidamente. Talvez aquela pessoa que você esteja gostando se declarou para você. Então você baixa o arquivo sem pensar. Então você resolve abrir o arquivo. Parabéns, você acaba de fazer uma escolha que você vai se arrepender pelo resto de sua vida. Os arquivos de seu computador começam a desaparecer e você realmente não entende o que está acontecendo. Até que seu computador dá tela azul. Após alguns minutos, todos os computadores do prédio onde você trabalha pararam de funcionar. Após algumas horas, a cidade inteira relata que perdeu diversos computadores para algum tipo de vírus, e os jornais começaram a falar sobre o ocorrido. Um novo vírus rápido e devastador provocou hoje danos gigantescos em computadores da Europa, Ásia e América. Chamado de bug do amor, o vírus se espalhou rapidamente graças a uma mensagem irresistível: I love you, ou seja, eu te amo. Eu sou o Milk e hoje eu vou contar pra vocês a história do pior vírus de computador do mundo, que causou mais de 20 bilhões de dólares de danos ao mundo inteiro. Me segue nas redes sociais e pega alguma coisa pra comer. 5 de maio dos anos 2000. Em algum lugar nas Filipinas, 2 jovens resolveram criar o vírus, Onel de Guzman e seu parceiro Reonel Ramones. Eles tiveram um plano que, apesar de simples, foi muito bem articulado. Tudo foi pensado para conseguir espalhar o vírus de computador para todo mundo. O vírus do amor era basicamente uma junção de alguns vírus que já existiam na internet com uma programação extra. E para fazer isso tudo dar certo, eles se aproveitaram de uma configuração bem boba que já existia no Windows. Basicamente, todo arquivo tem uma extensão e existem vários formatos. Por exemplo, para as fotos existem PNG e JPEG, entre outros. Para o áudio, existe MP3, existe OGG, entre outros. E essa extensão sempre ficou visível para todo mundo ver. Mas, na atualização do Windows 2000, veio uma função que deixava invisível a extensão dos arquivos. Ao invés de mostrar na tela o nome do arquivo e a extensão, mostrava somente o nome do arquivo. Inclusive, é assim até hoje, você pode olhar aí no seu computador. Mas caso você queira, tem como ativar ou desativar essa opção. Então aqui está o truque. O arquivo do e-mail não era um arquivo de texto, como está escrito. Ele era um arquivo .vbs, mas pelo fato da extensão dos arquivos serem ocultas, não mostrava, e o autor simplesmente escreveu .txt para enganar. Então muita gente simplesmente achava que era um arquivo de texto, já que essa função de não mostrar as extensões era uma coisa nova. E vamos ser bem sinceros, as pessoas eram bem leigas naquela época. Então mesmo que estivesse um arquivo .vbs ali, eu tenho certeza que muita gente baixaria sem pensar. Como eu tinha dito, a real extensão do arquivo era VBS, que significa Visual Basic Script, que basicamente é uma linguagem de programação. Então, ao abrir esse arquivo, você estaria rodando um script com alguns códigos. Esse vírus tinha algumas funções principais. Primeiramente, ele se duplicava pelos seus arquivos de foto, áudio e vídeo. Ele excluía seus arquivos permanentemente e substituía esses arquivos pelo vírus. Ele também criava um arquivo chamado WinBugFix. Esse arquivo, como mostra o nome, ele é feito para as pessoas acharem que é um antivírus ou alguma coisa que vai arrumar o bug em seu computador, pois nesse momento, muitas pessoas poderiam pensar que o computador dela tinha apenas bugado, não que elas tinham realmente pego um vírus, mas na verdade, o WinBugFix, esse aplicativo ele roubava todas as suas senhas. E antes de destruir seu computador por completo, ele entrava no seu e-mail e mandava para todos os seus contatos o mesmo e-mail contendo o vírus. E foi assim que esse vírus conseguiu se espalhar tão rapidamente. Esse tipo de vírus é chamado de worm. Basicamente, ele se replica para outros computadores. Ele faz isso utilizando uma rede de computadores ou até mesmo conexões via USB, mas nesse caso em específico, bastava ter uma rede conectada à internet e uma conta no e-mail que era o suficiente para espalhar o vírus por aí. E com esse método bem simples e até meio bobo, foi muito eficaz. Ele infectou mais de 50 milhões de computadores em todo o mundo. E o pior ainda, esse vírus ele acabou sofrendo mutações. De tanto passar de pessoa para pessoa, ele acabou chegando em pessoas que tinham conhecimento sobre Visual Basic, então essas pessoas mal intencionadas simplesmente
simplesmente resolveram modificar o código do vírus. E como o Visual Basic é uma linguagem de programação bem básica, algumas pessoas mudavam o código, adicionando ainda mais coisas para destruir seu computador. E essas versões modificadas do vírus começaram a se espalhar pelo mundo todo. Como eu tinha dito, a primeira versão do vírus podia te prejudicar de certa forma, até porque tinha aquele aplicativo que roubava senhas, mas diferente dela, essas versões modificadas poderiam destruir seu computador por completo. Para vocês terem noção, cerca de 10% de todos os computadores que tinham acesso à internet daquela época, todos eles pegaram o vírus. E isso é muita coisa. O estrago foi muito grande. Totalizando na época, esse vírus ele causou mais de 20 bilhões de dólares em danos ao redor do mundo todo. Como eu tinha dito, mais de 50 milhões de pessoas foram atingidas. Para vocês terem noção, grandes empresas muito renomadas como a CIA e o Pentágono, eles simplesmente suspenderam seus serviços de e-mail para não correr o risco de terem seus computadores infectados. A essa altura, o FBI já estava procurando os culpados por trás disso tudo. E obviamente, eles acharam. Eles conseguiram prender o Guzman e o Ramones. E eles também perguntaram o porquê disso. Por que eles tinham feito isso? Quais eram seus motivos? O Guzman então respondeu basicamente o seguinte. Ele fez um projeto para sua tese na faculdade. A ideia era criar um aplicativo que roubava senhas, mas obviamente seu professor viu isso e recusou o projeto. Logo após isso, ele pegou a base do projeto que ele já tinha feito na faculdade e acabou criando o vírus I Love You. Mas segundo ele disse que foi um erro ter lançado esse vírus como um worm e também ele falou que não sabia que era proibido esse tipo de aplicativo. Basicamente, ele falou: eu sei que eu criei um programa totalmente legal, mas foi sem querer, mano. E incrivelmente, eles foram soltos. É sério. Por não haver leis contra malwares, todas as acusações foram retiradas e eles saíram impunes. Obviamente, isso é um completo absurdo e um tempo depois, leis em relação a malwares e vírus foram criadas para não ocorrer mais esse tipo de situação. Simplesmente, eles fizeram um vírus que causou mais de 20 bilhões de danos e foram liberados. É surreal. Hoje em dia é difícil algum vírus fazer tanto estrago como era antigamente, a segurança na internet evoluiu muito e também o próprio antivírus do Windows já bloqueia muita coisa. E vamos ser sinceros, as pessoas não são mais tão ingênuas assim. Toma cuidado com o que você abre na internet e se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo. Tchau!